Bom, pessoal, bom dia a todos, a todas. Bem-vindos a mais uma palestra, uma live virtual nossa aqui do FIENG Competitiva. Hoje nós vamos falar sobre as medidas tributárias, né, advindas aí de toda a lógica do Covid-19, especialmente. Vamos ter aqui com a gente pessoas que não podiam ser melhores para falar desse assunto. Para conduzir a nossa fala de hoje, nós vamos ter aqui a doutora Luciana Mundim, que é gerente da área tributária da FIENG, representante da FIENG no Conselho Administrativo de Recursos Tributários de Belo Horizonte, ex-presidente do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais e representante suplente da FIENG no Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E junto com a Luciana, vai estar falando aqui também o Dr. Tiago Álvares Feital, que é professor de Direito Tributário das Faculdades Milton Campos, doutorando e mestre em Direito pelo FMG e especialista em Direito Tributário pela PUC Minas. Os dois vão conduzir aqui uma dinâmica, onde eles vão esclarecer para vocês aí as informações sobre essas medidas tributárias e, obviamente, que também vão trazer já algumas dúvidas que, por fazerem parte da gerência tributária da FIENG, eles já têm, obviamente, contato aí com as empresas e já estão percebendo na prática como isso está sendo implantado ou deve ser implantado por cada um. Lembrando que, após a apresentação, o bate-papo deles aqui, a gente vai falar rapidamente sobre o programa FIENG Competitiva, para aqueles que ainda não conhecem a dinâmica, para que possam aderir e justamente usufruir dos benefícios que o programa traz. E no final, após também, a gente vai discutir ou debater algumas perguntas que vocês aí do público participante podem nos fazer. E podem fazer essas perguntas pelo próprio chat aí da Web TV. Então, vocês não necessariamente vão visualizar as perguntas, as perguntas, mas podem fazer, que a gente vai estar visualizando aqui e vai fazer essas perguntas ao final. E, naturalmente, também pelo nosso WhatsApp, que é o 31 99862 4075. Fiquem à vontade aí para nos tirar suas dúvidas e nos perguntar. Ok? Vou passar aqui para o Luciano e para o Thiago, então, para que eles possam conduzir a apresentação deles. Mais uma vez, bem-vindos aí, aproveitem. Muito obrigado, Tadeu. Bom dia a todos que nos assistem. Senhoras e senhores, certamente têm acompanhado no noticiário os governos, tanto o governo federal quanto os governos estaduais e municipais, têm implementado nos últimos dias uma série de medidas tentando minimizar o impacto econômico da pandemia de Covid sobre as empresas. Dentre essas medidas, muitas são medidas de natureza tributária. Então, hoje aqui o objetivo do nosso encontro é tentar dar uma pincelada nessas medidas, passando para vocês as principais informações. De antemão, a gente pode adiantar que as medidas tomadas pelas administrações tributárias, pelos governos, elas são medidas que podem ser divididas em grupos. Assim, nós temos redução de alíquotas de tributos, nós temos medidas de prorrogação do prazo para recolhimento de tributos e medidas de prorrogação do prazo para cumprimento de obrigações acessórias. Então, esses são os principais grupos de medidas que foram tomadas para tentar reduzir aí um pouco desse impacto econômico sobre a atividade empresarial. Vamos começar pelo Simples Nacional. Nós repartimos aqui a nossa apresentação naquelas medidas que dizem respeito ao Simples Nacional. Em seguida, nós vamos falar das medidas federais, depois das medidas estaduais, considerando o Estado de Minas Gerais, e, por fim, a gente vai falar das medidas de Belo Horizonte, as medidas municipais adotadas por Belo Horizonte. Então, aqui é interessante a gente fazer uma ressalva: se a sua empresa não está localizada em Belo Horizonte, é preciso que você consulte a legislação do município. Então, você pode mandar um e-mail para a gerência tributária, que a gente vai ter todo o prazer de te atender e verificar se no seu município foi tomada alguma providência ou não. Bom, em relação ao Simples Nacional, a primeira informação que nós temos aí para observar é a prorrogação do prazo de recolhimento dos tributos. Então, em um primeiro momento, o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou apenas o prazo para recolhimento dos tributos federais. Então, vejam aí nessa tabelinha, nessa planilha que eu fiz, que os vencimentos que estavam previstos, respectivamente, para 20 de abril, 20 de maio e 22 de junho, foram prorrogados para 20 de outubro, 20 de novembro e 21 de dezembro. Então, o governo deu aí 6 meses de prazo para que as empresas do Simples Nacional possam recolher os tributos federais. Posteriormente, resolveu-se também prorrogar o prazo para recolhimento do ISS e do ICMS.
E aí, diferentemente do que se deu com os tributos federais, o prazo aqui ele foi prorrogado por apenas 3 meses. Então, aqueles prazos que eram 20 de abril, 20 de maio e 22 de junho, porque até então os prazos eram os mesmos, passaram a ser, no que diz respeito ao ISS e ao ICMS, 20 de julho, 20 de agosto e 21 de setembro. Então, aí um prazo de 3 meses para que o contribuinte possa melhor se programar, né, diante das eventuais despesas que ele vai ter agora em relação ao combate à pandemia, a adaptação a esse novo cenário econômico. Ainda dentro dessa perspectiva do Simples Nacional, a gente teve também a prorrogação do prazo para a apresentação da DEFIS. A DEFIS, que é a sigla para a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, ela é uma declaração muito similar à declaração anual do Imposto de Renda, vamos pensar assim, que é devida pelas empresas que estão inscritas no Simples Nacional. Então, ela é apresentada uma vez por ano, normalmente é em 31 de março, mas em virtude da pandemia ela também foi adiada. Essa declaração pode ser apresentada, então, até 30 de junho. Aí também um prazo de 3 meses a mais que o contribuinte ganhou para fazer a sua declaração. E aí a gente já entra em 2 perguntas. Nós tentamos fazer aqui um trabalho de filtragem de perguntas com base na nossa atuação na gerência tributária da FIENG. Então, são perguntas que a gente acaba recebemos nos últimos dias de empresários. E aí nós já colocamos aqui para tentar dar uma dinamizada na apresentação. Eventualmente, essas perguntas serão perguntas que também inquietam os senhores. A primeira dessas perguntas é em relação às demais declarações do Simples Nacional, né, Luciana? Assim, o Simples... A questão do Simples, primeiro, meu bom dia também a todos, muito obrigada pela audiência, por estarem conosco. A questão do Simples, como visto até em relação aos tributos, que bem o Thiago ressaltou, você tem os tributos federais e os tributos municipal e estadual, que são envolvidos dentro de um mesmo programa. Nós temos que pensar no Simples como cumprimento pelo legislador de uma obrigação constitucional que foi criar um sistema que fosse mais adequado ao crescimento e desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Então, ele envolve, na verdade, mais de um ente tributante que juntou dentro da mesma alíquota. Por isso, ali, a gente vê a diferença entre os tributos federais e os tributos estadual e municipal quando da prorrogação. O que acontece com essa situação? Nem tudo está dentro do Simples. Então, quando nós falamos, por exemplo, do segundo questionamento que é posto ali, que é da substituição tributária e do ISS retido de terceiros, é importante lembrar que eles não estão incluídos nas prorrogações, porque este não é um imposto do contribuinte que está no Simples, é um imposto que ele recolhe por outros. Quando você fala de imposto retido, é um imposto que eu estou recolhendo que ele não é da minha competência, mas de outra pessoa. No caso da substituição tributária, você recolhe pelas operações que ainda vão acontecer, portanto, é um imposto que seria devido, vamos supor, no caso de uma indústria de alimento, pelo supermercado que vai realizar, afinal, a operação da circulação de mercadoria até o consumidor final. No caso do ISS retido, também é um imposto de terceiro, porque ele é devido pelo prestador do serviço e não pela empresa que está no Simples, ele é devido pelo prestador e também deve ser feito o recolhimento em separado. Quanto à questão das declarações, nós temos que lembrar que as declarações, elas são feitas para atender ao cumprimento da obrigação principal, que é o pagamento do imposto. O que interessa para a nossa sociedade é o imposto, mas para que seja o tributo recolhido, a empresa precisa prestar algumas informações para que o ente tributante possa saber que imposto tem que ser recolhido. Dentro dessas, nós temos as obrigações principal e acessória. A principal é o imposto, a acessória é o cumprimento, no caso nosso aqui, da declaração, e, portanto, para até o fisco, que o fisco tenha conhecimento do que deverá ser recolhido, ainda que prorrogada, a declaração tem que ser feita. A sequência, a gente passa para a prorrogação que foi realizada em relação a prazos de vencimento de parcelamentos, empresas que eventualmente tenham débitos no Simples Nacional, parcelamentos de débitos administrados pela Receita Federal do Brasil, então de débitos desses tributos federais.
Aqui eu gostaria até de ter um quadro, eventualmente, para fazer um esqueminha, que é um vício de professor, mas eu vou tentar falar de modo que vocês consigam visualizar. Porque é o seguinte, o vencimento, ele foi prorrogado aí numa escala de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, aquela parcela que venceria em maio, ela passa a vencer em agosto. A parcela que vencia em junho passa a vencer em outubro e a parcela que vencia em julho vai passar a vencer em dezembro. Então, qual que é o impacto disso? Então, se aquela parcela que era devida em maio passa a ser devida em agosto, em maio, o contribuinte que tenha um parcelamento em vigor não terá que recolher parcela nenhuma. Em junho, ele também não terá que recolher parcela nenhuma e, em julho, parcela nenhuma. Então, ele passa 3 meses, esses 3 primeiros meses, sem recolher nenhuma parcela. Quando a gente chegar em agosto, ele vai recolher 2 parcelas ao mesmo tempo. Ele vai recolher a parcela de agosto e a parcela de maio, que foi prorrogada para agosto. Aí, quando nós chegarmos em setembro, ele volta a recolher uma parcela só, que é apenas a parcela de setembro. E assim vai. Em outubro, ele vai recolher novamente 2 parcelas, a própria parcela de outubro e a parcela de junho, que foi prorrogada. Aí, em novembro, ele volta a recolher apenas a parcela de novembro, apenas uma parcela. E em dezembro volta a recolher 2 parcelas, sendo a parcela de dezembro mesmo e a parcela de julho. Então, a ideia do governo federal foi fazer esse escalonamento, de modo que passa-se 3 meses sem recolher nenhuma parcela, depois o contribuinte fica 1 mês recolhe 2, 1 mês recolhe 1, 1 mês recolhe 2, 1 mês recolhe 1. E aqui cabe alertar que essa prorrogação não autoriza, ela não dá direito a um pedido de restituição. Se eventualmente o contribuinte já tiver recolhido alguma dessas parcelas, ele não pode pedir a restituição, porque agora o prazo teria sido prorrogado. O que tem também vínculo com uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, que é o fato do contribuinte não ser obrigado necessariamente a recolher as parcelas nessa data, no último dia do prazo prorrogado. Ele pode quitar as parcelas dentro do prazo de vencimento original, se ele tiver condições para tanto. E dentro disso é importante a gente ressaltar, embora tenha ficado claro da manifestação, Tiago, porque vão ocorrer situações em meses em que vai haver acúmulo de parcelas. Então, o contribuinte precisa ter isso em mente, porque se a situação hoje é difícil, se está impedindo o contribuinte de fazer o parcelamento, pode ser que ele chegue lá na data determinada e tenha que fazer o recolhimento, se não em dobro, em valores reais, mas em dobro de parcelas. Então, é importante isso ter em mente. Aqui há sempre um questionamento em torno dessa questão do parcelamento, que se pergunta se também foram prorrogados os parcelamentos dos impostos estaduais e municipais. Exatamente por aquilo que eu expliquei antes, a competência do tributo embutido dentro do Simples ser tripartite, ou seja, há tributos ali do Estado, da União e dos municípios, não houve a prorrogação para os parcelamentos de estados e municípios. Então, aqueles parcelamentos que são administrados pelo Estado ou por município não estão prorrogados. Importantíssimo o contribuinte verificar essa questão para que ele não deixe de fazer o recolhimento de parcelamento que não foi prorrogado. Além disso, o pagamento do parcelamento no novo prazo não estará livre de juros. Também é um componente que o contribuinte tem que ter em mente para trabalhar o seu caixa para fazer os recolhimentos no tempo devido. Eu acredito que, assim, enfatizando mais uma vez o que a doutora Luciana muito bem colocou, eu acho que é interessante o empresário fazer uma análise bem detida se valerá a pena para ele, considerando a existência dos juros que serão cobrados e considerando ainda que nesses meses de agosto, outubro e dezembro, ele terá que quitar 2 parcelas. Então, é algo a ser estudado caso a caso. Um dado só para conhecimento, que nós temos sempre contato, principalmente com o Estado de Minas Gerais, e que nos leva a crer que os empresários estão realmente pensando nessa situação, é que não em face do parcelamento, porque do Estado não foi prorrogado, mas em face do pagamento normal do Simples, é que o Estado esperava que a grande maioria dos contribuintes fosse se valer da prorrogação que foi dada. E isso, eles não visualizaram isso. Muitos contribuintes, embora pudessem ter prorrogado o prazo,
por bem acharam de fazer o pagamento espontâneo na data em que venceria efetivamente. Talvez já mesmo pensando nesse possível acúmulo futuro das parcelas. Bom, em relação ao Simples Nacional, é isso. Agora nós passamos para as mudanças que foram realizadas no âmbito federal. Então, uma primeira mudança que é relevante no âmbito federal e que a gente vai ver que não se repete nos outros âmbitos é a redução de alíquota de tributos. Então, nós tivemos aí a redução do IOF, especificamente daquele IOF que é cobrado quando da realização de empréstimos, e aí aqui o propósito dessa norma é muito claro, né, é facilitar a obtenção de empréstimo por parte das empresas que estejam passando por eventual dificuldade. Esse IOF ele vai ter a sua alíquota zerada no período de 3 de abril a 3 de julho, e também a redução da alíquota do IPI. A redução da alíquota do IPI entre 20 de março e 1º de outubro, em um primeiro caso, e 1º de abril e 1º de outubro, o que vai acabar dependendo da natureza do produto, porque essa redução da alíquota ela veio por meio de 2 decretos separados, então por isso a gente tem 2 prazos diferentes, mas de qualquer forma até 1º de outubro a alíquota do IPI estará zerada apenas para produtos essenciais ao combate à pandemia de Covid. Então, assim, esses decretos eles vão trazer lá a lista específica dos produtos, depois se alguém tiver interesse a gente pode encaminhar até o link, encaminhar essa planilha, mas são esses produtos que são insumos para a fabricação de produtos básicos para o combate à Covid, o álcool em gel, são equipamentos de proteção individual, né, máscaras, viseiras, produtos dessa natureza relacionados realmente às necessidades mais imediatas que nós temos aqui em relação à pandemia. Lembrando só que também é uma pergunta que sempre nos chega, porque verificando a lista, às vezes há algum produto que é para o combate da pandemia, prevenção e combate da pandemia, mas que não teve, por esses decretos, a alíquota reduzida a zero. Como a gente tem várias empresas entrando em novos negócios, partindo para a produção desse tipo de produto, é bom que ela veja, porque muitos que não estão ali listados nestes decretos é porque já tinham a alíquota zerada. Então, a gente tem esse questionamento exatamente porque é uma coisa nova para as empresas, são produtos que elas estão começando a produzir agora. Então, é importante ver a exata NCM e consultar a tabela TIP. Eventualmente pode acontecer também uma situação parecida, mas um pouquinho diferente, que é o empresário vai consultar lá na tabela, e aí quem costuma trabalhar com IPI, com Imposto de Importação, conhece a dinâmica dessas tabelas. Nós temos uma lista de códigos que são o NCM e do lado as descrições do produto a que se refere, porque o NCM ele é mais abrangente do que o produto, né? Ele é uma categoria mais larga, digamos assim. Então, às vezes, o empresário vai lá e fala, o meu NCM está aqui. Só que a descrição não é essa. A descrição é outro produto e se encaixa no mesmo NCM. O entendimento da Receita nesses casos é, ainda que o NCM seja idêntico, se a descrição da mercadoria do produto não bater com a descrição que está ali no decreto, não se aplicará a alíquota zero. Então é importante também ter esse cuidado. Uma outra medida adotada em âmbito federal, aí aqui para não dizer que a gente não falou, eu nem coloquei aqui no slide, mas a gente teve também redução do imposto de importação, né, para mercadorias essenciais e do PIS/COFINS importação também para essas mercadorias. E é isso, e aí em termos de redução de tributos, o que nós tivemos no âmbito federal é isso. Agora nós entramos no campo das prorrogações de prazo para recolhimento. Então, exemplo do que foi feito em relação ao Simples Nacional, nós tivemos também em relação aos alguns tributos federais, uma prorrogação, uma ampliação desse prazo para recolhimento. Primeiro é o PIS e COFINS. Nós tivemos aí uma prorrogação de 1 mês no primeiro caso e de 2 meses no segundo. Então, o PIS e COFINS que venceriam no dia 24 de abril, passam a ser devidos até 25 de maio, que foi ontem, né? Não me engano. E o que seria devido em 25 de agosto passa a ser devido em 23 de outubro. Então, aí, nesse segundo caso, um prazo, né, um respiro de 2 meses para o empresário. Tivemos também a prorrogação do prazo para recolhimento de todas essas contribuições previdenciárias que estão aí. Elas originalmente venceriam em 20 de abril, passaram a vencer em 20 de maio, e a parcela, o pagamento que seria devido em 20 de agosto, passará a ser devido em 20 de outubro. Então, de novo, aí a mesma periodicidade, né? Primeiro, uma prorrogação de 1 mês e, no segundo caso, aí uma prorrogação de 2 meses.
E aí voltamos aqui para as nossas perguntas que surgem. Então, a primeira é sobre os tributos que tiveram vencimento prorrogado incidirá juros? Essa, até anteriormente a gente já expôs, é uma pergunta comum e sim incidirá juros. Isso também é bem importante as pessoas se aperceberem dessa questão. Não o juros por falta de pagamento, ou esses não incidirão esses juros. Mas os parcelamentos, por exemplo, em si, eles têm os juros que não foram retirados. Então, é importante verificar essa situação. O imposto também, e isso até há uma certa confusão, é sobre a prorrogação do vencimento do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto de renda da pessoa física houve prorrogação de vencimento, porque houve também prorrogação da entrega. Não é este o caso do imposto de renda da pessoa jurídica, que para aqueles que não estão no Simples deve ser feito o recolhimento. Em relação ao SAT, o RAT, as demais contribuições que são devidas a terceiros, também não há qualquer tipo de prorrogação. Como estão havendo prorrogações de alguns tributos e de outros não, de algumas obrigações acessórias e de outras não, o contribuinte tem que ficar bastante atento, porque nós já tivemos aqui situações em que justamente porque um tributo foi prorrogado e outro não, há contribuintes que deixaram de fazer, inclusive, cumprimento de obrigações acessórias. E até uma certa divulgação em relação ao fato de que esse descumprimento de obrigações estaria amparado, principalmente no âmbito federal, que é o que nós estamos tratando, por algumas normas da Receita. Foi bastante divulgada a portaria 12 do Ministério da Fazenda, que rodou muito no conhecimento dos contribuintes, bem como uma instrução normativa, que é de número 1243, que, respectivamente, uma dizia que se prorrogaria prazo de vencimento de tributo em casos de calamidade, e a outra que se prorrogaria para vencimento de obrigação acessória, não prorrogaria em cima. Se você deixasse de cumprir no prazo, você não pagaria multa por esse descumprimento. A Receita Federal, assim, não entende, tanto com relação à portaria 12, quanto à instrução normativa 1243 de 2003, a Receita Federal entende que elas são aplicadas em casos isolados e não para a situação que nós estamos vivendo. Então, é bem importante ter isso em mente. Há ainda algumas questões em relação ao IOF. Se os tributos, se todas as alíquotas de IOF foram reduzidas a zero, neste caso, é importante pensar nessa redução de IOF como um apoio ao contribuinte que necessariamente, ou muito provavelmente, necessitará de tomar crédito. Então, dentro dessa linha, sim, todas as operações de crédito que foram, sendo irrelevante a sua finalidade, que foram realizadas, que serão realizadas ainda no período de 3/4 a 3/7, como já disse o Tiago, terão sim a alíquota zerada. E aí não é só o caso da empresa, embora algumas empresas também sejam tomadoras de crédito por cheque especial, principalmente empresas de pequeno porte, a própria Receita Federal traz no seu site a questão do crédito rotativo. E vamos supor, se uma empresa ficou devedora no cheque especial dia 1, e 2, 3 e 4 de abril, como que seria a aplicação dessa alíquota zero? A alíquota do IOF, ela incide quando ocorre a operação de crédito. No caso do cheque especial, se eu fiquei devedora de 1 e 2, ocorreu naqueles dias. Não estava em vigor ainda o decreto. Portanto, teria que utilizar a alíquota em vigor naqueles 2 dias. Já no dia 3 e 4, aplica a alíquota zero. E a próxima pergunta, em relação a créditos de IPI, o que tem sido divulgado até pela própria Receita, que a alíquota zero também, como um apoio ao contribuinte para esse momento de crise, ela deve ser vista como um benefício pleno, ou seja, não seria necessário estorno de créditos nessa ocasião.
Ainda dentro das medidas tomadas pela União, né, no âmbito federal, nós temos aqui medidas relacionadas aos atos de cobrança da dívida ativa da União. Foi suspensa a prática de vários atos de cobrança desses débitos, e eu acredito que aqui o mais relevante para a gente seja os protestos de certidão de dívida ativa. Então, estão suspensos por 90 dias, protestos de certidão de dívida ativa, o que dá aí para a gente até o dia 16 de junho. E, além disso, e talvez ainda mais relevante do que o protesto de CDA, é a exclusão por inadimplência de parcelamentos que sejam administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, durante este período, o contribuinte que eventualmente ficar em débito, tiver um parcelamento em vigor e estiver em débito, ele não poderá ser excluído. Então, está suspenso esse ato de exclusão. Essa é uma questão importante, porque é uma pergunta que tem sido muito recorrente para nós. A pessoa pergunta, estou inadimplente, eu vou ser excluído? A resposta, como disse o Thiago, é assim, neste momento, não, porque está suspenso esse tipo de procedimento. Mas essa não é a realidade indefinida. Não é porque eu fiquei devendo neste período que eu vou deixar de ser excluído. Neste período não vai haver a exclusão, mas a exclusão vai acontecer. Então, o contribuinte precisa se aperceber que se ele ficar devedor neste período, passado o momento de suspensão dos atos de exclusão, ele será sim excluído. No caso aqui, exatamente no dia 17 de junho, formalmente ele já poderia ser excluído, caso ele não regularize sua situação. Ou não haja uma prorrogação. Ou não haja uma prorrogação, sim. Na sequência, nós temos aqui também a prorrogação da validade das certidões tributárias. Então, quem é empresário sabe, talvez até melhor do que a gente, a importância dessas certidões. E aí nós temos tanto a certidão negativa de débitos quanto a positiva com efeitos de negativo, que foram prorrogadas também por 90 dias, mas isso só vale para aquelas certidões que estavam válidas em 24/3. Então, se você tinha uma certidão negativa ou uma positiva com efeitos de negativa válida no dia 24/3, a sua certidão foi automaticamente prorrogada por 90 dias. É isso. No âmbito federal, você quer complementar com alguma coisa, Luciano? Tá. Então, passamos agora para o âmbito estadual, as medidas adotadas pelo Estado de Minas Gerais. E aí, já de plano, eu posso adiantar para os senhores que não houve qualquer redução de alíquota em Minas Gerais. Minas Gerais não tomou essa providência, naturalmente até pela razão, pelos percalços financeiros por que passa o nosso Estado, pelas suas dificuldades, muito provavelmente, então não houve nenhuma redução de alíquota de tributos no âmbito estadual. O que houve aí de plano para a gente foi a prorrogação do prazo de recolhimento da taxa de incêndio. Normalmente essa taxa é recolhida em 30 de maio, meados de maio todos os anos, e esse ano ela foi prorrogada para 30 de setembro. Então o contribuinte acabou ganhando aí mais 4 meses para quitar a taxa de incêndio. A taxa de incêndio que, inclusive, foi objeto de uma ação judicial, né, Luciano, por parte do FIENG. Então, essa ação judicial ainda está pendente, de modo que os contribuintes que tenham ingressado na ação, eles ganharam um prazo para depositar o valor em juízo, né, porque a liminar foi suspensa lá atrás. É importante lembrar, caso alguém que esteja nos assistindo seja um desses contribuintes que ingressou na nossa ação judicial. Bom, também em âmbito estadual, nós tivemos, tal como aconteceu no âmbito federal, a prorrogação da validade das certidões de débitos tributários. Então, aqui da mesma maneira, se o contribuinte tinha uma certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa perante o Estado, essa certidão ela teve a sua validade prorrogada desde que tivesse sido emitida entre 1º de janeiro e 26 de março. Então, essas certidões que estavam válidas nesse período de 1º de janeiro a 26 de março foram automaticamente prorrogadas. Minas Gerais também adotou atos para prorrogar essa prática de atos de cobrança do crédito tributário, né, eventualmente contribuintes que tenham débito perante o Estado. Alguns atos foram suspensos, e aí nós temos aqui o encaminhamento do processo tributário administrativo para inscrição em dívida ativa. Então, a inscrição em dívida ativa está suspensa por 90 dias, e também a cientificação do encerramento de fiscalização exploratória, que pode levar a um auto de início de ação fiscal ou um auto de infração. Esse ato também foi suspenso por 90
90 dias não será praticado nesse período. É importante só dizer que também muitos contribuintes estão nos procurando, para que fique claro que o que foi suspenso é um encerramento da fiscalização exploratória. Como o Estado continua trabalhando, a fiscalização exploratória está ocorrendo. Então, é exigido do contribuinte documento, e o contribuinte, caso queira, até que ele mesmo espontaneamente faça algum ato de denúncia, isso não há qualquer impedimento para que ele faça isso. Mas tenha também em mente que, fim da suspensão, se os processos estão sendo executados, finda a suspensão, provavelmente ele vai ser chamado pela fiscalização para ser cientificado do final e do encerramento da fiscalização. Ainda dentro da prorrogação dos prazos para cobrança, foram suspensas também por 45 dias a prática de atos de cobrança de créditos tributários ou não tributários por parte da AGE. Então, também uma suspensão, e aí uma suspensão mais curta, né, por apenas 45 dias. Mas aqui, como eu acho que está subentendido das nossas falas, está bastante claro, a ideia não é que o contribuinte se valha desses prazos, né? A ideia é que ele fique alerta, atento e continue cumpridor das suas obrigações tributárias para evitar ser surpreendido assim que esse prazo passar, que também não é de todo um prazo muito grande, se a gente pensar nesse da AGE, é um prazo de apenas 45 dias. Bom, e finalmente, no âmbito estadual, nós tivemos aí uma suspensão até 15 de junho de todos os prazos relativos ao contencioso administrativo tributário, então aqueles prazos de defesa do contribuinte para prestar esclarecimentos, impugnar, reclamar, etc. Esses prazos foram suspensos até o dia 15 de junho, e também o prazo para o cumprimento de duas obrigações acessórias específicas. A primeira é a apresentação da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, naqueles casos em que o contribuinte pede restituição sobre substituição tributária. Essa guia ela tem que ser anexa, né, a esse requerimento de restituição, então ele vai ter um prazo aí maior até 15 de junho para anexar essa guia. E também em relação às locadoras, aqui é uma questão mais específica, em relação às locadoras, o prazo para que elas requeiram o regime especial específico que elas têm em relação ao IPVA também foi prorrogado para o dia 15 de junho. Em relação ao julgamento administrativo, é importante lembrar que o Conselho de Contribuintes não está realizando sessões, embora tenha aquele prazo do dia 15. Há prazos processuais que devem ser atendidos. Como o Conselho de Contribuintes, o mandato dos conselheiros se encerra dia 30 de junho agora, nós acreditamos que possivelmente não ocorrerão sessões mais esse semestre, porque ele precisa de prazo para publicação de pauta e etc. Então, provavelmente, as sessões só retornarão a partir de julho. Isso é importante para os contribuintes que têm processos em andamento, para que eles saibam duas coisas. Embora não ocorram sessões, o órgão não parou. Então, acórdãos estão sendo publicados, os prazos para recurso não vencem, mas começarão a transcorrer assim que é acabada a suspensão. E todos têm que ficar atentos para essa situação. Ou seja, os processos estão chegando no Conselho de Contribuintes a volume, para assim que começar as sessões já serem colocados em pauta diversos processos. Aqui, embora não seja no âmbito estadual, só para aproveitar que nós estamos falando de julgamento de processos administrativos, a gente lembra que o CART da Prefeitura de Belo Horizonte também está com as suas sessões suspensas, e o CARF, embora tenha ficado com as sessões presenciais suspensas, retomará em junho, com todas as sessões funcionando de forma virtual, pelo menos em junho, e para o virtual, como há ordenamento jurídico lá que permite o virtual, é só para processos, só para determinados processos. Não são todos os processos no CARF federal que vão voltar, mas aqueles processos de valor até 1 milhão provavelmente vão começar o julgamento agora em junho. Passando para o âmbito municipal, para a gente encerrar, então, novamente, aqui a gente está falando exclusivamente de Belo Horizonte. Se a sua indústria não está localizada em Belo Horizonte, é preciso analisar a legislação do município no qual ela se encontra.
Mas em relação a Belo Horizonte, nós não tivemos, e aí já a questão principal, né, o tributo que talvez seja mais, talvez não, com certeza é o tributo mais importante no âmbito municipal, que é o ISS, não sofreu nenhuma prorrogação, não teve prorrogação do seu vencimento, então ele continua devido nas datas habituais. Agora, em relação às empresas que tiveram seu alvará de funcionamento suspenso, porque aqui em Belo Horizonte nós tivemos, né, uma espécie de quarentena, muitas empresas não puderam funcionar e tiveram seu alvará suspenso pelo prefeito. Em relação a essas empresas, a Prefeitura estabeleceu uma prorrogação do IPTU, da taxa de localização e funcionamento e da taxa de engenho e publicidade. Então, em primeiro lugar, se a sua empresa não foi uma dessas empresas que teve o alvará suspenso, essas prorrogações não se aplicam a ela. Se a sua empresa teve, se aplica. Então, vamos lá. IPTU, as parcelas que eram devidas em abril, maio e junho, o decreto número 17.308, ele prevê que essas parcelas vão ser somadas e vão ser reparceladas entre julho a dezembro. Então, a gente vai ter aí um tratamento, né, atencioso, no sentido até de evitar que essas parcelas se acumulem de forma a se tornar impagáveis. Então, aquilo que era devido em abril, maio e junho vai ser somado e reparcelado entre julho a dezembro. A taxa de localização e funcionamento, que seria devida em 10 de maio, passa a ser exigida em 10 de agosto, e a taxa de engenho e publicidade, que era originalmente devida em 20 de maio, passa a ser devida também na data de 10 de agosto. Aqui só um reforço para as empresas que estão no município de Belo Horizonte, é lembrar, como o Tiago já bem enfatizou, que é para as empresas que tiveram alvará suspenso. Não é para aquelas empresas que espontaneamente, dada a sua atividade, paralisaram atividades nesse período. Essas que paralisaram, mas que poderiam, segundo as normas da Prefeitura, funcionar, não podem ter essa prorrogação de prazo. Não tiveram a prorrogação, tem que pagar nas datas devidas. E também em âmbito municipal, como a Luciana já mencionou, nós tivemos a suspensão de prazos relativos ao contencioso tributário, né, o CART não está funcionando nesse momento, e importantíssimo aqui uma obrigação acessória, que é a apresentação da declaração eletrônica de serviços. Essa declaração ela é apresentada mensalmente, até o dia 20 de cada mês, se não me engano, e ela foi prorrogada por 100 dias. Então, também um novo prazo para que os contribuintes apresentem essa declaração mensal. Então, foi prorrogada por 100 dias. Por fim, nós também temos, no âmbito municipal, aquelas mesmas medidas que vimos em relação à União e ao Estado, de prorrogação ou suspensão daqueles atos de cobrança de débitos tributários. Então, estão suspensos por 100 dias os prazos, a instauração de cobrança, né, novos procedimentos de cobrança, e também a inscrição, o protesto de certidões de dívida ativa, além dos procedimentos de exclusão de parcelamentos em atraso. Então, aqui, da mesma maneira, caso o contribuinte tenha algum parcelamento tributário com o município, neste momento, durante 100 dias, ele não poderá ser excluído caso fique inadimplente em relação a esse parcelamento. Bom, é isso que nós preparamos como apresentação. Eu espero que não tenha ficado muito corrido, né? A gente tentou fazer uma dinâmica até para tornar mais suave, mas realmente são muitas informações, as normas vão se sucedendo e são alterações muitas vezes pontuais, né? Não tem muito o que falar, é mais uma questão de se atentar mesmo para as mudanças. E agora a gente abre para perguntas, né, Tadeu? Antes, primeiro, presta só o passador, por favor. Primeiro, agradecer a doutor Tiago e a doutora Luciana pela clareza e didática com que vocês passaram as informações. Acho que isso foi nítido para todo mundo e também a gente pôde perceber aqui pelas interações que a gente teve no chat. Então, é muito importante, além de agradecê-los, agradecer esse ponto, porque já sabemos que é um assunto que, às vezes, quem não está tão no dia a dia com ele pode ter um pouco mais de dificuldade, além do fato do volume de prorrogações ou de isenções que foram feitas nos 3 âmbitos, aí, como você falou. E olha que reforçando que no caso do municipal você só falou de Belo Horizonte. Então, certamente que outros municípios têm aí suas peculiaridades. Antes da gente abrir para as perguntas, e aí relembrando para vocês todos aí que podem ficar à vontade também de fazer perguntas pelo nosso chat, pelo nosso WhatsApp, já temos aqui um volume expressivo de perguntas, que é muito bom, porque nosso objetivo aqui é realmente esclarecer isso. Mas eu também quero falar um pouquinho para o pessoal sobre
a possibilidade que os empresários têm a partir da reformulação que o FIENG Competitiva passou nesse período de pandemia, justamente para atender os empresários nessa dinâmica de ser mais assertivo, de realmente atender aquelas demandas e aquelas dores que cada empresário está nesse momento, como eles podem se valer do programa para ajustar tanto questões ligadas ao seu caixa, a parte de mercado, de gestão, e obviamente que envolve também o seu raciocínio de planejamento tributário, as suas informações tributárias aí. Claro que se vocês apontarem aí a câmera de vocês para o QR Code, vocês já vão entrar diretamente no portal do FIENG Competitiva, e lá vocês vão ter todas as informações do programa, os conteúdos, né, que a gente está produzindo e está disponibilizando para quem faz adesão, tanto do ponto de vista de aulas virtuais, assessorias individuais. Mas eu vou aqui rapidamente, sem tomar muito tempo, para a gente ter bastante condição de fazer o máximo de perguntas possível, eu vou dar uma rápida navegada com vocês no portal para que vocês entendam e possam conhecer um pouco como acessar ao programa e como acessar esses conteúdos, né? Então, ao clicar ali, ou apontar a câmera para o QR Code, ou ao acessar o portal do FIENG Competitiva pelo site da FIENG, lá vocês vão ter um banner, onde vocês serão direcionados aqui para o portal, vocês vão ver justamente o conteúdo, vão identificar aí as informações. Como eu disse, o programa ele foi remodulado para ajudar as empresas com ferramentas e com orientações práticas e diretas para que as empresas se mantenham abertas, né? A indústria mineira nesse momento possa se valer disso. Ele é um programa, obviamente, com diferencial para as empresas associadas aos sindicatos da FIENG, então há condições aí de adesão que são especiais para quem é associado, mas ele também está nesse momento aberto a quem não é associado, a FIENG entendendo aí que é o momento de apoiar as empresas de uma maneira geral. O que estão envolvidas, então? Como eu disse, justamente essas soluções imediatas e práticas, né, em 3 eixos, basicamente, temáticos: finanças, gestão e mercado. Então, dentro desses 3 eixos, há uma série de conteúdos que a gente produziu e vem produzindo e está oferecendo aí com formatos, como eu disse, de aulas virtuais e de assessorias individuais. No caso das aulas são coletivas, né? No caso das assessorias são individuais. As empresas ao aderirem têm aí a possibilidade de acessar conhecimento no total de 20 horas por empresa para essas assessorias individuais. E as aulas não, as aulas virtuais, ao fazer adesão, basta que as empresas façam inscrição aula a aula, aquelas que elas tiverem interesse, elas poderão participar fazendo a inscrição de todas as aulas disponíveis. Aqui, rapidamente, vou entrar um pouquinho na programação que a gente tem hoje, ela é dinâmica, então fiquem sempre atentos ao nosso site. As palestras virtuais que a gente tem, hoje aqui estamos falando da palestra que na verdade, tem o foco no tema tributário, né? Semana que vem a gente vai ter mais informações aí, mais palestras. As aulas virtuais, que como eu disse, também são temáticas que a gente consegue aprofundar um pouco mais. Essa semana a gente vai ter a aula de análise financeira para captação de crédito e financiamento. Então, as empresas que fizerem adesão poderão se inscrever ainda existem umas últimas vagas para poder participar. E na semana que vem a gente também tem aulas, toda semana a gente provavelmente terá alguma aula, aí a nossa programação até meados de julho. Né? Vamos estar sempre atualizando, como eu disse, nesse canal. E as assessorias, que como eu falei, são pílulas, vejam ali pela duração, que são pílulas realmente de 2 até 4 horas, para que a gente seja mais prático com cada empresa. É realmente o momento de pegar o empresário pela mão e conseguir fazer com que ele melhore ou resolva o seu problema naquele determinado assunto. Então, se é fluxo de caixa, se é uma necessidade de crédito, se é melhor analisar a sua necessidade de capital de giro, se é como vender no marketing digital, como trabalhar melhor as vendas online, como fortalecer a sua imagem nos perfis de redes sociais, como trabalhar melhor uma negociação, seja com o cliente nesse momento, ou seja com seus fornecedores e parceiros. Então, são temas que vocês vão poder, dentro daquelas 20 horas de assessoria, demandar aí por essas pílulas, de 2 a 4 horas cada uma. E também no eixo gestão, seja para passar por essa crise, como fazer a gestão de crise, gestão de mudança na empresa, como engajar melhor meu time nesse momento, passando por temas também como melhorar meus processos, como rever meus processos, eventualmente até o meu modelo de negócios, né? A crise pode ter trazido oportunidades não só momentâneas, mas duradouras aí para as empresas, então às vezes é importante fazer essa remodelagem de negócios, como reduzir custos na parte administrativa, às vezes, da empresa, né? As despesas administrativas, como trabalhar questões ambientais nesse momento, com um olhar também ligado a finanças, né? Economia financeira nesse processo. Então, aqui são algumas temáticas, não vou me aprofundar muito, mas
fica aí disponível para que vocês possam justamente acessar o portal do FIENG Competitiva e ter acesso a esses conteúdos todos. E, obviamente, que clicando no termo de adesão, vocês vão poder aí fazer o processo de adesão, que é muito simples. Você vai fazer esse preenchimento aí, informações básicas realmente da empresa, né? Os contatos para que a gente possa imediatamente contactá-los. E também a informação, se vocês são associados a algum sindicato, para justamente ter condição de acessar aquele valor dos R$600. Lembrando que o valor ele é subsidiado e as empresas só começarão na mesma lógica, Tiago e Luciana, da prorrogação, o FIENG Competitiva, ao aderir, ele também só começa a pagar em julho e pode pagar aí até o final do ano. Então, naturalmente que é uma lógica até parecida com os dos tributos, no sentido de prorrogar. Esse momento é o momento de levar conhecimento e levar soluções para a empresa, né? A cobrança ela vem no segundo momento, mas o momento é das empresas terem acesso ao conhecimento e aí a empresa aqui também na ficha de inscrição vai escolher a melhor forma de fazer esse pagamento. Ok? Então era isso, basicamente, do ponto de vista da fala. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Só para a gente finalizar aqui. Opa, está agarrando aqui o mouse que está longe. Coloca aqui para mim, Dani, por favor, porque o mouse está longe do sistema ali. Não... Mas aí vocês já fiquem também. Pode passar para a próxima aí. Obrigado, Carlos. Novamente com os nossos contatos, que também não só para as dúvidas agora, mas para adesão e procure o seu sindicato, que naturalmente é o nosso canal principal aqui, até para que vocês tenham acesso a essas condições diferenciadas aí, como eu disse, no valor de R$600 para associado e para o não associado é R$1.500. Lembrando que isso no mercado vocês teriam acesso a um custo médio, pelo que a gente estimou, a partir de R$4.700, R$5.000. Então, como eu falei, é uma boa oportunidade, ainda mais que a cobrança não é nesse momento. O momento é de levar conhecimento e solução para vocês nesses 3 eixos. Vamos passar já de imediato, pessoal, para as perguntas. De fato, como eu disse, acho que da série que a gente tem feito aqui do FIENG Competitivo, foi a que a gente teve mais perguntas. Né, sem considerar ou considerando que, inclusive, a gerência tributária está dia a dia respondendo essas perguntas e toma liberdade, Luciana, da gente já deixar aqui disponível o e-mail do tributário, que é tributário@fieng.com.br, para demandas que vocês tenham que eventualmente não estejam contempladas aqui na nossa apresentação, na nossa conversa e nas dúvidas que nós vamos tirar agora, ou algumas das perguntas que vocês nos fizeram aqui que eu não consegui passar para eles para responder nesse período de tempo que a gente ainda tem. Tem os dados da empresa? A gente tem os contatos da empresa. Se quiser, a gente pode. Tá. No caso das empresas, a Luciana está falando que no caso das empresas que tiverem nos feito a pergunta, por exemplo, pelo WhatsApp, eu passo para a gerência tributária os dados, né, dele, o contato telefônico dele, para que vocês já possam responder alguma pergunta que não esteja sendo feita aqui hoje. Eventualmente, aqueles que não se identificaram, por exemplo, no chat, ou a gente não tem o contato, podem usar aí o canal do tributário, né, tributário@fieng.com.br, a gente vai deixar também disponível aqui. Bom, vamos partir para algumas perguntas, a gente tem aqui mais ou menos uns 10, 15 minutinhos para fechar nosso tempo de apresentação. A primeira pergunta aqui que eu vou fazer é a seguinte: há alguma previsão quanto à substituição tributária do ICMS-ST, né? Algumas indústrias que não estão vendendo estão com dificuldade no pagamento deste imposto. O Estado irá isentar multas e juros neste caso? Bom, não há, embora seja um pedido da FIENG, e aí é importante dizer que logo quando começou essa crise de saúde pública, a FIENG já tinha se percebido dos resultados para a economia que essa crise iria redundar. E nós fizemos uma série de pleitos para todos os níveis de governo, estadual, municípios vários e federal, e dentre eles a substituição tributária era um dos pedidos para a gente mais importantes, porque, na verdade, a substituição tributária, e isso eu digo considerando que o nosso público não é só de indústria, né, mas na substituição tributária, a indústria antecipa um tributo que não é da indústria e que a gente não sabe nem se esse fato gerador ou se a operação sobre a qual o tributo está sendo antecipado, se ela de verdade vai ocorrer. Situação que foi até tratada recentemente
pelo Supremo Tribunal Federal, que eu não vou adentrar aqui porque alongaria a conversa. Mas dentro dessa linha, como a indústria antecipa um tributo de uma operação que ela não sabe se vai receber, e ela não sabe nem se vai receber esse tributo, foi o que a gente mais insistiu com o Estado, que deveria haver, no mínimo, uma prorrogação para que a indústria pagasse o imposto quando efetivamente ela recebesse a operação mercantil. Devido à situação que o Tiago já ressaltou quando tratou da questão estadual, a situação financeira de Minas é patente a sua grande dificuldade e nós não evoluímos sobre essa questão. Mas não é uma questão que a gente está insistindo, mas não houve ainda acolhimento ao nosso pleito de qualquer prorrogação em relação à substituição tributária. Ok. Mais uma pergunta aqui sobre a alíquota do SAT-RAT. Entende-se que seria feita a redução desses 3 meses e não a prorrogação do pagamento, porque a alíquota é 5,8 e estamos pagando 2,9. O restante dos 2,9 vão ser aumentados nos meses subsequentes. Poderia esclarecer melhor? A mesma pessoa perguntou se, quanto ao SAT-RAT, se eles foram prorrogados ou se foram alteradas as alíquotas nesse período. Acho que as duas perguntas, na verdade, estão mais ou menos iguais. Bom, não houve realmente prorrogação do prazo para recolhimento. O que houve foi uma redução temporária dessas alíquotas por 3 meses, né, Luciana? Então, foi a partir de abril, competência maio a partir de abril. Abril, junho, julho, então vigorarão essas alíquotas reduzidas. Encerrado julho, na verdade, no mês seguinte, referente à competência julho, nós voltaremos com as alíquotas normais. Então, pelo menos é o que está previsto normativamente hoje. Então, realmente não teve uma suspensão, não teve nada relativo ao prazo para pagamento. O que teve foi uma redução da alíquota. Ela fica em 2,9 nesse período, depois ela volta ao 5,8. Depois ela volta à alíquota normal, 5,8. Não se cobra essa diferença depois. Não vai haver uma cobrança de diferença. Só sempre para ressaltar aqui, que Tadeu já destacou, a gente tinha o volume de coisas nessa área tributária muito grande. Então, a gente nem teve condição de trazer tudo. E outra situação que é importante destacar, nós estamos falando sobre a situação hoje, porque em tributário a gente costuma falar que nem o passado é certo, porque sai norma retroativa. A gente estava trabalhando mesmo ontem, eu tive uma discussão com uma norma que saiu para dezembro, para vigorar em dezembro, que não era pagamento de tributo, era obrigação acessória, mas era para vigorar em dezembro. Então, dezembro de 2019, para não pensar que é dezembro de 2020. Então, é importante sempre ter essa atualização e ser feita essa atualização, principalmente com o contador, porque que nós estamos respondendo hoje, pode sair uma norma, hoje nós olhamos o jornal antes de vir, mas para amanhã pode sair uma mudando. E no início da pandemia, saía uma norma de manhã e outra de tarde em diário oficial extra, então o volume realmente é muito grande. Realmente, aqui só para complementar, da pergunta, realmente parece que a pessoa está querendo saber se vai ser parecido com a situação lá do parcelamento, né? Em algum momento ela vai acumular duas parcelas, vai pagar 2,9 duas vezes. Não é isso. É efetivamente uma redução. Outra pergunta aqui, que na verdade são também duas, eu estou tentando priorizar aquelas que surgiram, né, mais de uma vez, em relação à entrega da VAF 2019, a Secretaria da Fazenda não liberou o programa para baixá-lo, assim como não informou o novo prazo de entrega. Vocês têm alguma informação sobre isso? A outra pergunta é exatamente isso. Eles não informaram uma nova data de entrega. Esse a gente já entrou em contato com a Secretaria da Fazenda e parece que já está sendo organizado isso dentro da Secretaria, pelo menos em princípio, que a Secretaria da Fazenda pretende que seria divulgado até o final de maio, ou seja, até o final dessa semana. Então, nós estamos aguardando uma informação para breve sobre essa matéria. Ok. Uma outra pergunta aqui, que também acho que de alguma maneira já foi respondida, mas particularmente eu também fiquei um pouco com dúvida, então resolvi fazê-la. Como checar os juros que incidirá sobre os impostos postergados? Porque em algum momento vocês disseram que os juros eles incidem, mas vocês estão falando dos juros que já estão
previstos ou juros de mora, alguma coisa assim? Não há, não há previsão de cobrança de juros de mora nem de multa moratória nesses casos de prorrogação de tributos. Isso porque não faria também muito sentido, porque a ideia é favorecer o contribuinte, a empresa, né? E os juros de mora e a multa moratória são para punir o contribuinte que eventualmente atrasa. Ele pagando dentro do novo vencimento, é claro, ele não vai estar com nenhum pagamento atrasado, ele não estará em débito, não tem por que se aplicar esses juros. O que vai acontecer é atualização monetária, que é normal, não é nada punitivo, né? Apenas para manter o valor da moeda. No caso dos parcelamentos, aí é outra situação. No caso dos parcelamentos, vai incidir juros, sim, de acordo com os índices previstos no programa de parcelamento. Ele entrou. Isso que eu ia perguntar, como é que ele faz, esse que era também a pergunta, né? Como é que ele faz para checar qual é esses juros que incidirá? Os programas da Receita da Receita, tanto estadual quanto federal, eles já saem com o valor atualizado. E o juro que está previsto dos programas de parcelamento, aí falando bem claro que essa distinção é importante fazer. É o tributo prorrogado e o parcelamento. São duas coisas diferentes. Porque o parcelamento, ele já tem um juro embutido. Quando você faz o parcelamento, você já tem um juro embutido ali. Porque parcelamento já quer dizer que é algo que você deixou de pagar e que você está pagando futuramente. Então, os programas de parcelamento, todos eles já têm a previsão de qual vai ser as taxas aplicadas dentro do programa que você fez. E isso aí é o programa que eu digo assim, PERT, daqui eles têm os nomes, vários, refises vários, e o programa de computador dentro da Receita, esse faz o cálculo já. Automaticamente, né? Só você e a ideia é diferente em relação à prorrogação do prazo de pagamento de tributos e essa prorrogação do vencimento de parcelas. Prorrogação do vencimento das parcelas de parcelamento é só para evitar que o contribuinte não seja excluído mesmo. O objetivo é esse. Então, daí a automática incidência dos juros. Até aqui, eu nem sei se isso vai ser uma pergunta que vai aparecer, mas isso já está aparecendo muito. Se as pessoas têm nos perguntado muito assim, sobre esses impostos, tributos que estão sendo prorrogados. Tem previsão de que depois, lá na frente, porque sempre que a gente fala sempre dessa questão da acumulação de parcelas para frente. Então, as pessoas têm nos perguntado, há previsão de que esses tributos vão ser parcelados? Hoje, não há previsão de que esses tributos vão ser parcelados. O que nós temos? Nós temos notícias dos entes públicos dizendo que já estão pensando nessas prorrogações e temos um inúmero de projetos de lei, tanto na esfera estadual quanto federal, que pretendem propor essas prorrogações desses tributos. Se aí eles forem, a parcelamento dos tributos prorrogados, se eles forem objeto de parcelamento aí depois da prorrogação, possivelmente aí estes parcelamentos preverão juros. E é o que você falou também, né, doutora Luciana, assim, o tributário tem, como vários outros, mas acho que o tributário mais trabalhista já parou um pouquinho, tem mudado dia a dia, né? Muitos projetos de lei em curso, então, assim, as informações, nós estamos falando hoje do dia 26 de maio, né? A gente não pode garantir que pode ter um cenário diferente daqui a uma semana, e claro que nós estamos tentando atualizar vocês hoje com a realidade. No tributário, essa já é uma regra, com pandemia, sem pandemia, esse vírus no direito tributário já é inerente ao... Tá certo. Mais uma pergunta aqui, que vocês falaram a questão da redução da alíquota do IPI, de zerar, mas tem uma pergunta aqui que é a seguinte, para empresas do lucro real, existe alguma concessão do governo quanto ao prazo de pagamento do IPI? Ou foi só aquela questão mesmo do decreto em relação a zerar a alíquota do IPI para insumos e para materiais, né, ligados às empresas que produzem o Covid? A pergunta, não teve nenhuma específico sobre o prazo. Específico sobre o prazo de recolhimento do IPI, não né? teve. Tá, só sobre aquela questão da alíquota que vocês já explicaram. Para aqueles produtos específicos. Para aqueles produtos específicos, além de lembrar que tinha alguns que já existiam, né? A alíquota já era zerada para alguns outros. Essa questão a gente lembra só por causa realmente das empresas que estão começando a fazer novos produtos, né? Que estão precisando se reinventar diante da crise. Uma pergunta aqui que eu vou brincar de chamar de universitário, porque cita até o artigo aqui da portaria. Referente à portaria 201 do Ministério da Economia, o artigo 2º,
prorrogou o vencimento do pagamento do parcelamento de impostos. Nosso caso é débito automático bancário. Perguntei ao banco como pausar e eles não souberam responder. Perguntei para a Receita, eles também não acharam um caminho. Vocês saberiam dizer como é que ele faz? Porque vocês comentaram alguma coisa em relação a não ter condição de restituição, né? Então, Sim, assim, se ele pagar, não vai ser restituído. O que eu estou entendendo é que, como era débito automático, ele já deve ter pago automaticamente. Então, ele não consegue essa restituição. Se ele tiver o débito previsto para o futuro, ele consegue com o banco. Como está no débito, exatamente. Com o banco, ele tem que travar Mas para os futuros. Do futuro. Do passado, ele não tem. Não, o que já foi restituição. recolhido, não há previsão de restituição. Tá bom. Nesse caso, a gente sugere que ele procure o banco, né? Porque ele disse essa que já programação... procurou o banco. Não, sim, mas é porque esse programa programação para frente, de débito automático, ele é um serviço oferecido pelo banco. Então, realmente, a Receita não poderia... Não, claro, eu acho que ele quis dizer, ele não deixou claro, mas em relação ao que ele já se for em relação à ao que ele restituição, já de fato, pagou. não... Até porque, gente, a prorrogação, assim, na verdade, quando a gente fala em prorrogação, mas assim, ó, o vencimento do tributo, ele passou a ser a data tal, né, como demonstrado aqui. Agora, é a mesma coisa do imposto de renda da pessoa física. O vencimento, ele foi prorrogado, mas se eu quiser... se eu fiz a minha declaração em dezembro, desculpa, em abril, e paguei em abril, está pago, o imposto, ele é devido. Né? Então, você não tem restituição sobre aquilo que é devido. Né? Você tem prazo para pagar. Se você não quiser usufruir do prazo até lá e pagar antes, o imposto não deixou de ser devido. Exato, a prorrogação não te obriga a recolher no derradeiro dia do prazo o tributo ou pagar a parcela. E aí, novamente, é por isso que o contribuinte tem que se atentar bastante, sobretudo no caso daquelas prorrogações que a gente viu do Simples Nacional, se realmente vale a pena para ele, considerando tanto a incidência de juros que vão incidir nesse caso, quanto o acúmulo de parcelas naqueles 3 meses que nós vimos. Vou fazer mais 2 ou 3 perguntas aqui para a gente fechar. Uma em relação à questão da taxa de incêndio. Minha empresa ingressou com ação judicial junto à FIENG. Nesse caso, como fica a questão do pagamento? Você chegou a citar isso rapidamente, né? Sim. Pode falar. Na verdade, a FIENG ela tinha obtido uma liminar na ação dela. Essa liminar foi cassada, assim como foram cassadas diversas liminares da taxa de incêndio em outras ações que não a da FIENG. Então, hoje a situação é a seguinte: como nós não temos liminar e a ação não chegou ao final ainda, o contribuinte tem que fazer o recolhimento. Este recolhimento pode ser feito de formas diferentes. Se o contribuinte quiser, para ficar livre dessa situação de uma vez, recolhe no prazo que a gente falou, direto para o Estado, e no final da ação, se a gente vier a ser, como a gente espera que seja, vencedor, ele vai ter direito à restituição desse tributo que ele recolheu. Se ele quiser, ele pode fazer também o depósito na ação. Aí ele tem que procurar fazer o depósito, procurar a FIENG para que a gente informe lá na medida judicial que esta empresa fez o recolhimento, fez o depósito judicial. Porque senão ele vai ficar para a fazenda, ele vai ficar em débito, ele pode ser até cobrado desse tributo. Não dá, ele tem que optar por uma forma de fazer. Não é possível hoje deixar de fazer o recolhimento da taxa de incêndio. Essa empresa, parece pela pergunta, é uma empresa que já está na nossa ação, né? Sim. Então, ela fez o depósito referente à taxa de incêndio de 2019, agora em 2020, o que vai acontecer é que se ela quiser continuar na ação, quiser fazer o depósito novamente, ela tem até 30 de setembro para fazer esse depósito em juízo, sem incidência de juros. É o que você disse, o prazo foi prorrogado para 30 de setembro, mas originalmente ele era 31 de maio. 30 de maio. 30 de maio. E aí tem uma pergunta justamente nesse sentido, que é o seguinte: a pessoa não está conseguindo acessar pelo site da Fazenda, né, da Secretaria da Fazenda, para a emissão da DAI. Vocês têm alguma notícia sobre isso? Porque ela provavelmente está querendo pagar dentro do prazo aqui, original, né, para não ser mais um daqueles impostos ou taxas que ela vai deixar acumular, né? A Secretaria da Fazenda, ela está com um atendimento não presencial. E realmente nós estamos com diversas situações que estamos requerendo maior trabalho da Secretaria da Fazenda. Então, como esse é um tributo que foi prorrogado, né, e a expectativa é que as pessoas não precisarão pagar agora em maio,
ela realmente ela não imagino que não seja a prioridade para a secretaria. Agora, dúvidas específicas sobre as taxas, a empresa pode procurar, não só a taxa de incêndio, como outras taxas que a empresa deve ter, ela pode procurar a administração fazendária dela. O que a secretaria tem nos informado, que embora não exista atendimento presencial, ela tem o Fale Conosco, que é um chat da secretaria, ela tem o telefone da administração fazendária, que pode ajudar para questões específicas da empresa. Vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar, para a gente não extrapolar muito o nosso tempo previsto, que é a seguinte: na prorrogação do Simples, como será recolhido o ICMS dentro do DAS? Acho que é DAS mesmo. É, né? A separação, né? Fazer a separação. O que a gente tem, não só com relação aos Simples, mas de outros, é porque, na verdade, é tudo um programa, né? Que vai haver, o programa fará a separação. Todas essas questões operacionais e as orientações vão ser definidas, estão sendo e serão definidas, e que o próprio programa fará a separação. Então, também o programa, né, o software da Receita Receita do Estado. Está joia. Bom, no pessoal. caso, o Comitê Gestor do Simples Nacional, que tratará a questão, no caso do Simples. Tá certo. Bom, eu vou agradecer mais uma vez a doutora Luciana e ao doutor Tiago aqui pelos esclarecimentos e novamente reforçando um agradecimento também pela didática, pela forma como foi passadas as informações para todos nós. Agradecer vocês que participaram com a gente aqui hoje, até agora. Volto a reforçar que as perguntas que não foram respondidas aqui, nós vamos encaminhar para a gerência tributária, mas vocês também têm o canal aí do tributário, @fieng.com.br, para tirar dúvidas. E contamos também com a participação de vocês, obviamente, dentro do nosso programa, do FIENG Competitiva, né, para poder ter acesso aí a todo o conhecimento e a todas as soluções que a sua empresa precisa nesse momento aí, nos eixos de finanças, mercado e gestão. Então, venham participar com a gente, procure seu sindicato, fiquem à vontade para nos contactar também e à disposição. Semana que vem voltamos com outro tema, fiquem ligados nos nossos canais aí que a gente vai divulgar as informações. Mais uma vez, obrigado, bom dia a todo mundo.